Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina. Tem vários assuntos para a gente abordar neste vídeo. A gente vai falar muito aí sobre Vasco da Gama e Fortaleza, o reencontro do Vasco da Gama com sua torcida em São Januário, um jogo que promete amanhã. Vamos falar muito aqui sobre o assunto do executivo de futebol, quatro nomes aí sendo especulados para ser o executivo de futebol do Vasco. Algum já foi descartado. Vamos falar também aí sobre essa situação de rescisão de contrato do Capasso do Souza. A gente vai mostrar aqui para vocês o quanto o Vasco da Gama foi aí lesado, o quanto o Vasco vai perder de dinheiro por conta dessa diretoria nefasta do Pedro Paulo. A gente também vai falar aqui sobre essa situação aí de uma possível troca Vasco da Gama aí com o Porto, envolvendo o jogador Léo Jardim, tá? Mais um prejuízo. E a gente vai falar aqui sobre essa situação envolvendo dois possíveis investidores que poderiam vir a estar em São Januário no jogo contra a equipe do Fortaleza. A gente vai emitir a nossa opinião sobre isso. Perfeito? Vamos lá. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, principalmente você que está descontente com o atual momento qual o Vasco da Gama vivencia, para você poder se inscrever no nosso canal. Mais da metade das pessoas que nos assistem periodicamente não são inscritos aqui no nosso canal. Então se inscreva, venha fazer parte da nossa família. Pessoal, vamos começar falando sobre Vasco da Gama e Fortaleza, jogo que acontece amanhã com transmissão da Cazé TV e do Premier, e jogo que vai ser às 18h30 no estádio de São Januário. O retorno do Vasco com a torcida. Um jogo ali que a gente vai ter ânimos acirrados, quente. O Vasco há 9 jogos sem vencer. A última vitória do Vasco foi no dia 12 de abril contra o Sport, em São Januário. E o grande trunfo aí do Fernando Diniz é apostar na torcida vascaína, o Vasco que está invicto em São Januário. As duas vitórias que o Vasco da Gama possui nesse campeonato brasileiro aconteceram contra o Santos, contra o Sport, no estádio de São Januário. E o Diniz gostou, ele falou ontem na coletiva, do time que atuou contra a equipe do Lanús. Então, a tendência é que o Diniz venha a repetir a mesma equipe. Eu pergunto para você, torcedor do Vasco que está me assistindo, deixe aí nos comentários. Você repetiria a equipe ou você faria alguma alteração no Gigante da Colina? Lembrando que o Vasco da Gama precisa vencer para sair do Z4, tá? Da zona do rebaixamento. Agora a gente fala aqui sobre a situação do executivo de futebol, certo? A gente vai colocar aqui até um vídeo do Edmundo falando sobre essa questão e surgiram 4 nomes aí. Mas será se dessa vez o critério vai ser o mesmo critério que foi adotado para escolher o Marcelo Santana? Vamos colocar aqui o que falou o Edmundo, perfeito, para a gente poder entender melhor essa situação. Será se o critério vai ser esse aqui? Ou será se o critério será outro? A gente vai colocar aqui
para você, torcedor do Vasco. E, assim, né, a gente fica pensativo, né, qual vai ser a forma da negociação. Olha o Edmundo aqui falando. Vaguinho novamente. Ed, cadê o choque de ordens que a mídia falou que o Pedro Paulo ia fazer? Porra nenhuma. Só demitiu o Marcelo Santana. Sujeito frouxo, meu Deus. Bom, eles contrataram o Marcelo Santana, eu era contra. Contra porque ele trabalhava no clube que um empresário que faz muito negócio com o Vasco é dono. E aí ele é homem do fulano. E aí eu ouvi do presidente, não, nós temos que ter um bucha para mandar embora quando as coisas derem errado. E foi isso que aconteceu. Né? Mandaram o bucha embora. Será que o critério para poder escolher vai ser o bucha dessa vez também? Por quê? Tem 4 nomes aí. Um dos nomes aí é do Rodrigo Caetano. Ontem, essa situação do Rodrigo Caetano ganhou muita força aí nos bastidores, porque o Edinaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF, tá? Mas eu, particularmente, acho muito pouco provável o Rodrigo Caetano aceitar o convite aí do Vasco da Gama. Porque é um ano de Copa do Mundo, ele recebe muito bem. Ano que vem tem Copa do Mundo, ele vai trabalhar com o Ancelotti, né? Então, assim, eu acho pouco provável dele pedir demissão, a não ser que o próximo presidente da CBF o demita. Mas o Vasco vai ficar até lá sem executivo de futebol. Bom, situação do Juninho Pernambucano, ontem ele descartou qualquer tipo de possibilidade. Feito. Bom, aí surgiu 2 nomes aí. O Juninho Paulista, que é bastante cotado, um cara renomado, trabalhou na CBF, que agora está lá tomando conta do clube dele, do Ituano, certo? E, se for para falar de bucha, Felipe Ximenes, esse é o nome aí, que seria o provável bucha aí, né? Um cara sem lastro, mas que também está com o nome sendo comentado nos corredores de São Januário. Pois bem, vamos ver se o critério for aí a meritocracia e Juninho Paulista. Se for o bucha, é Felipe Ximenes. Bom, vamos falar aqui sobre a situação de rescisão de contrato aí de alguns jogadores, né? Primeira situação do Souza. Ontem a gente tomou conhecimento, informação que veio do Vene Casagrande, que o Souza estaria rescindindo o contrato com o Vasco. Olha só, o Souza está aqui no Vasco da Gama há exatos 10 meses, certo? O Souza recebeu 2,5 milhões do Vasco da Gama aí em salários, né? Salário do Souza que é 250 mil reais. Aí eu pergunto, o Vasco vai rescindir o contrato e esse prejuízo de 2,5 milhões aí? Essa situação de Coutinho no Vasco aí está custando muito caro para o Vasco, porque o Souza e o Alex Teixeira vieram de contrapeso nessa situação. Bom, e a situação do Capasso, que é a coisa mais sem lógica do mundo, né? Ontem foi dito também que poderia acontecer uma rescisão de contrato entre Vasco da Gama e Capasso. A gente lamenta, porque é um jogador que dava para ser aproveitado, no entanto, eles não querem aproveitar o Capasso, e aí vem a grande questão aqui que tem que ser levantada. O Capasso, ele custou para o Vasco da Gama ali cerca de 9 milhões de reais. E você simplesmente abre mão de um ativo, rescinde o contrato do jogador para pagar a verba trabalhista. E esses 9 milhões que o Vasco pagou lá junto ao Atlético Tucumã? E pagou não, ainda nem acabou de pagar. Então, uma vergonha o que essa diretoria está fazendo aí, essa diretoria nefasta. Perfeito? Outra situação aqui, situação do Léo Jardim. Não haverá renovação de contrato até que essa diretoria venha pagar o que deve para o Léo Jardim.
O Léo Jardim está com R$ 1.300.000 de luvas atrasadas, tá? O Léo Jardim não aceitou as 3 propostas aí do Vasco da Gama, não é porque ele é mercenário. Simplesmente o agente dele falou: olha, paga o que vocês estão devendo do primeiro contrato, perfeito, para que a gente verdadeiramente possa assinar um outro. Não tem lógica assinar um contrato até 2030 com pendências do primeiro contrato ainda. Perfeito? Então o Vasco deve uma grana ali para o Léo Jardim. Ontem saiu uma situação que o Gabriel Veron e o Gabriel Henrique, né, estariam ali na mira do Vasco da Gama, jogadores do Porto, que poderiam ser colocados numa negociação. É brincadeira de mau gosto, né? Gabriel Veron, que está encostado no Santos, né? E o Gabriel Henrique, que está no Porto B. Então, a gente perde um jogador de nível de seleção brasileira para trazer 2 refugos. Espero que isso não venha a acontecer. Bom, e ontem saiu uma notícia lá no canal Atenção Vascaínos, falando aí, a gente sabe que o Vasco fechou com a G5 Partners para capitalizar recursos, né, para poder trazer um investidor, e saiu uma conversa lá que o Vasco, no jogo do Fortaleza, 2 investidores estariam em São Januário. Para mim, cortina de fumaça, conversa do Boitatá. Para quê? Para Pedro Paulo ganhar uma sobrevida no Vasco da Gama. Esse tipo de assunto comigo aqui não cola, não vai colar, irmão. Entendeu? Do nada apareceu 2 investidores aí, uma diretoria que está aí há 1 ano para poder vender, do nada apareceu 2 investidores. Pô, quem é que vai acreditar nessa história, né, cara? Cortina de fumaça. Então, essas foram as notícias do Vasco da Gama. Espero que o Vasco vença o Fortaleza, que chega a reforço, que o Diniz venha trabalhar bem, tá? E que, sobretudo, o Vasco tenha um final feliz nessa situação do Léo Jardim, diante aí de toda a falta de zelo dessa diretoria. Olha, e eu vou falar aqui, toda a renovação do Vasco está complicada. Léo Jardim, Vegete foi do mesmo jeito e o Ryan também. Não chamo o cara de mercenário, não. Essa diretoria aí que é um fracasso. Obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu, meus amigos.